Paz, igreja, muito bom dia a todos. Vou convidar os irmãos para que se coloquem de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, neste momento estamos aqui mais uma vez na sua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê poder, nos dê o teu discernimento. Dá-nos, ó Pai, o teu conhecimento, porque somos fracos. Não temos nada para entregar para o Senhor, mas mesmo assim o Senhor é misericordioso. Sabemos que não somos suficientes, por isso buscamos ao Senhor. Que essa, ó Deus, não seja a mesma plenária do mês passado, que hoje possa ser melhor, que possamos, ó Deus, tomar decisões melhores, depender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu estarei lendo os versículos 14 a 18. O tema que eu venho apresentar hoje nessa plenária é sobre o temor. Não é só hoje, não é só neste tempo, mas em todo o tempo a igreja passou por muitas dificuldades. Um exemplo disso foi a igreja de Corinto. No tempo de Paulo, a igreja de Corinto chegou até a duvidar do apostolado de Paulo. Não foram só perseguições com que ele lidou, não foram só com açoites, não foram só com prisões, mas também com a própria igreja. E após ele reafirmar isso no começo do capítulo 6, reafirmar o seu apostolado, reafirmar as questões do ministério, mostrar como é o ministério, no versículo 14 a 18, ele vem e exorta a igreja para que ela não tenha nenhuma comunhão com os incrédulos. Ele exorta a igreja para que ela viva em santidade. Ele exorta a igreja chamando eles ao arrependimento. Leiamos. Ou melhor, eu vou estar lendo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu falo de tempos difíceis, não quero falar somente das perseguições, como eu já havia dito, mas quero também destacar a dificuldade da igreja com o temer a Deus. E não culpo, ou quero dizer que pastores não disseram algo ou deixaram de dar um sermão aos irmãos. Não vou dizer que é culpa de presbítero isso, porque temer a Deus vai depender da capacidade de cada um aqui, presente com relação à sua busca e intimidade e santidade para com Deus. Muitas vezes olhamos para a nossa posição para com Deus e a primeira coisa que fazemos é: vamos à igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que uma coisa a gente se esquece, de que nós temos Deus. A dependência de Deus, temer a Deus, não é só dizer o nome dEle em qualquer lugar ou em qualquer momento. É saber que Ele está na nossa vida. Eu já havia dito na plenária passada que Deus ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que estar na sua vida. Qual que é a diferença? Quando nós dizemos que Deus ele está em primeiro lugar, dizemos que Ele faz parte de uma lista. Dizemos que ele faz parte de algo que se equipara à criação, mas não. Deus está numa posição acima disso, muito além. Deus é criador,
nós somos criação. Nós somos menores, nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus é santo, Deus é puro, Deus é único, em nada falha, em nada erra. Atente-se ao capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Como podemos nos arrepender do pecado? Como podemos nos livrar do pecado? Como podemos fazer o nosso melhor para Deus? Obviamente, dependendo dele. É fato que muitas vezes vamos falhar. Isso eu não vou dizer que não vai acontecer. Vamos errar, vamos pecar, mas temos que ver isso como algo abominável. O pecado ele não pode fazer parte da nossa vida ao ponto de ele se sobrepor ao que Deus já nos ordenou. Ao ponto de ele se sobrepor às ordens de Deus e à nossa vida com Deus. E como fazemos isso? Conhecendo a Deus, os seus preceitos, os seus mandamentos e tendo uma intimidade para com Ele. Abramos as nossas Bíblias em Provérbios 9 e 10. Provérbios, capítulo 9. Versículo 10. Os irmãos podem ler todos em uma só voz. O temor o que esse versículo quer dizer aqui? Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência? Vou dar um exemplo. Peço que os irmãos tenham bastante atenção nesse exemplo. Como eu posso saber que eu posso usar tal coisa, que eu posso me vestir de tal forma, que eu posso falar tal coisa, sendo que isso não está na Bíblia? Como eu posso saber? Vou dar um exemplo. É óbvio que na palavra diz, não podemos falar palavras torpes, não podemos nos juntar com os incrédulos, não podemos falar coisas más, não podemos dizer... Mas e esse palavrão aqui? E essa coisa aqui? E essa roupa aqui? Isso vai depender do quão próximo você está de Deus. Outro exemplo. Imaginem um pasto cheio de ovelhas. E tem um pastor para 1000 ovelhas. Uma ovelha começa a se perguntar, aquele pasto ali parece melhor. Naquele pasto ali, eu acho que eu posso ficar. Eu acho que ouvir a voz desse pastor não está sendo... ele não está me alimentando direito. A ovelha sai do pasto, e conforme ela vai se afastando, a voz do pastor vai ficando mais inaudível. Ela começa a parar de ouvir e ver ele. E chega num ponto em que ela fica sozinha. Ela se alimenta de todo aquele pasto que sobrou só para ela, e vai se fartando daquilo, e no fim de tudo, cheia, ela pensa, não tem mais ninguém ao meu redor. O pastor que me alimentava e que me instruía onde eu podia dormir, ele me levava para onde eu podia me deitar, ele que tosava a minha lã, porque, não sei se vocês sabem, se a lã da ovelha crescer demais, chega um ponto que ela nem consegue mais andar. É por isso que nós somos chamados de ovelha também. E ela olha e ela diz, aonde é que está o meu pastor? O que eu quero dizer com isso? Pensar, imaginar viver uma vida sem Deus é algo que você vai perceber depois que não tem algo que possa ser suficiente. Não tem algo que vai te preencher. Você pode se encher do que você quiser. Se você realmente for um filho de Deus, você sabe que estar na presença de Deus vai ser muito melhor.
não tem com que você se preencha, não tem feed do Instagram que você veja, não tem páginas que você leia, não tem notícias, fofoca, nada disso vai te preencher. Por quê? A presença de Deus, quem entende o que é estar na presença de Deus, não vê suficiência nas coisas falhas e frágeis que o mundo oferece. Nunca vai ver. Não é só a gente ir para eventos, escrever um versículo nas costas e dizermos que somos filhos de Deus. É muito fácil. Testemunhar de Cristo, quando a gente fala testemunhar de Cristo, não é só as ações, não é só, eu me visto bem, a minha roupa é muito boa e eu estou na igreja. Testemunha, o que é testemunha? Outro exemplo. Quando nós chamamos uma testemunha para falar no tribunal, ela vai falar o que ela viu, o que ela ouviu e provavelmente o que ela passou. E como a gente faz? A gente pensa que testemunhar é simplesmente se vestir bem. Não que, eu não estou falando que todos os irmãos pensam assim. Calma lá. Eu estou dizendo que não é só chegarmos, participarmos dos eventos, escrevermos um versículo nas costas e ir embora para casa. Se todo mundo fazer isso, se a gente chamar as pessoas de fora para fazer isso, elas vão ver que é muito mais fácil ser cristão. E não é. Nunca foi. Não é fácil ser cristão. A gente pode postar uma foto no evento todo dia, mas aquilo lá não vai falar quem é Cristo. Aquilo lá não vai mostrar quem é Cristo de verdade. Quem é Deus. E é esse o sermão que eu estou trazendo aqui, é para os próximos eventos nossos. Se nós fizermos um evento, tem que ser com temor. Não é um evento para a gente, é para Deus. Não é para nos satisfazer, é para Deus. Se nós soubéssemos o quão grande Deus é, de verdade, nós nem falaríamos o nome dele mais de 3 vezes no dia, para qualquer coisa que fazemos, ou qualquer coisa que já fizemos. Temer a Deus é saber até quando você pode falar o nome dele. Abram em Hebreus 11:1, por favor. Os irmãos podem ler todos a uma só voz. Ora, e agora você deve estar pensando assim, ele falou que eu devo temer a Deus, que eu devo conhecer a Deus, mas como eu faço isso, se boa parte das vezes em que eu oro, parece que Deus não está do outro lado? Como eu faço isso, se em todas as situações da minha vida, parece que só tem um silêncio do outro lado? O limite é o silêncio. O versículo aqui já diz isso. A convicção de fatos que se não vêm. Você só vai ser provado ao ponto de ver se tem fé mesmo, se você orar e Deus não te responder ali naquela hora. Às vezes Ele não vai te responder. Às vezes você vai clamar por algo e Ele vai deixar você lá para você entender que você precisa fazer outras coisas. Isso é ter fé. Fé não é só você orar e ser respondido. É você orar e mesmo que Ele não responda, você saber o que seu Pai quer. O que Deus quer. Isso é temer a Deus. É você saber como você deve agir mesmo que Ele não te responda. Mesmo que Ele não te dê a resposta naquela hora. E muitas vezes isso vai acontecer. Se alguém te disser que todas as vezes que ele orou, desceu fogo do céu e o espaço ali se preencheu da presença de Deus todas as vezes, ele não vai querer mais buscar a Deus. Por que isso?
Porque às vezes pela falta, e por ele reconhecer que ele precisa, ele vai buscar mais e mais. Mas vai ter momentos em que você vai sentir a presença de Deus. Vai ter momentos em que você vai se preencher do Espírito Santo. Que você vai parecer que Deus está falando do seu lado. Mas você precisa buscar. Não adianta nós pensarmos que somos salvos. Temos que agir como tais. Se verdadeiramente temos fé, logo, tudo o que nos é apresentado pode ser examinado à luz das Escrituras. Se temos fé, não concordamos com aquilo que é contrário às Escrituras. Se temos fé, não desapontamos a Deus, muito pelo contrário. Abominamos o pecado e fazemos dele um inimigo por toda a nossa vida. O poder de Deus não se manifesta naquele que se diz ser forte, mas naquele que se reconhece como um pecador miserável, desprovido de qualquer graça ou honra ou glória dos homens. E isso não é apenas uma frase de efeito, mas sim o que um homem, uma mulher, um adolescente ou uma criança que diz temer a Deus deve saber. Oremos. Pai, agora, Deus, tendo o entendimento de que não somos suficientes e de que, às vezes, ó Pai, deixamos de vir à Tua presença, de temer ao Senhor verdadeiramente, pedimos para que o Senhor, ó Pai, ilumine nossos corações. Deus, falar que depender do Senhor não é a mesma coisa de viver dependendo do Senhor. Vai haver momentos, ó Deus, de lutas, tentações, provações, desapontamentos, não para com o Senhor, mas de nós, ó Deus, para com o Senhor. Muitas vezes vamos deixar de fazer o que devemos fazer, mas pedimos, ó Deus, força do Senhor. Preenche o coração de cada alma aqui, ó Deus. Dê-nos, ó Pai, poder para poder viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Não somos suficientes, mas sabemos que se buscarmos, se orarmos, se mostrarmos necessitados da Tua presença, o Senhor vai nos atender. Nem todos os dias, ó Deus, vamos ouvir a Tua voz audível. Talvez não cheguemos a ouvir, mas a Tua palavra está conosco. A verdade está aqui, escrita, ó Deus, letra por letra. Vivamos o Teu Evangelho. E aqueles que falam, ó Deus, de viver o ID, que vão mesmo, ó Deus. Que cada um aqui, ó Deus, possa viver da Tua palavra. Misericórdia, ó Deus, pelo Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.